Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da quarta temporada da Star Trek Discovery, que chama Escolha Viver. E com um título desse a gente já espera que os ninjas padeiros do espaço voltem, né? E com eles a mãe da Burnham, que volta também em mais um episódio. Esse episódio ele tem uma estrutura muito mais interessante do que a estrutura que Discovery geralmente está trazendo, né? Que é essa grande história de uma temporada, essa única história de uma temporada inteira, né? O grande mal de toda a galáxia. Esse episódio, não. Esse episódio ele faz o seguinte, ele conta uma história e ele tem histórias secundárias e terciárias, né? A história A, que é a grande história, e a B e a C, que são histórias pequenininhas, né? E essa história A é uma história de começo, meio e fim. E as outras histórias, elas meio que desenvolvem o universo a ser contado, é a história da temporada, né? Então essa é uma estrutura muito mais esperta, né? Porque você consegue assistir esse episódio sozinho, tem um começo, meio e fim, e depois você vê o mundo, o universo, a construção de mundo que está sendo trabalhada. Na história A, justamente existe uma daquelas ninjas espaciais padeiras, que vem lá de Picard, né? E existe um roubo e um assassinato, né, de um oficial da frota estelar, né, um roubo de cristais de lítio. Por sorte, os cristais de lítio estavam com rastreadores, né, então eles conseguem facilmente chegar ali aonde estão os cristais de lítio. E eles foram roubados por uma dessas ninjas padeiras, o que faz com que a mãe da Burnham se envolva ali na história e vá à captura dela. Chegando lá, basicamente eles estão numa nave, né, onde todas as pessoas, mas não é uma nave, é uma lua, né, que eles transformam numa nave porque eles meio que colocam uns foguetes ali para poder movimentar essa lua por aí, né, e fazer com que esse pessoal que tinha perdido o planeta chegasse num outro local para poder continuar a espécie. E todos os representantes dessa espécie estão criogenados, só que por algum motivo, que a Burnham vai resolver, por algum motivo, a criogenia deles não acabou, né, não desligou e reavivou os representantes dessa espécie. Toda aquela civilização. E por isso a ninja padeira, Rogue, né, porque ela estava contra as pessoas ali, estava indo fora do padrão ali do grupo delas, foi lá e estava querendo roubar cristais de lítio, que a Federação agora está distribuindo, né? Roubar cristais de lítio para mover esse pessoal de novo. O que ela não tinha pensado é que ela poderia simplesmente religar o sistema de criogenia para fazer as pessoas acordarem, né? A Burnham chega, faz isso sem dificuldade nenhuma e o problema basicamente está resolvido. Esse é o problema da semana, né? É a história da semana. Só que tem alguns detalhezinhos ali. Um deles é a Tilly, que acaba se envolvendo nesse problema, justamente porque ela estava conversando com o Saru sobre querer sair da sua área de conforto, né, da sua zona de conforto. E com isso o Saru recomenda para Burnham que a Tilly vá nessa missão mais de combate, né, e no final quase não tem combate, justamente porque ela possa sair da zona de conforto, né? E, enfim, elas não podem levar para a missão em si, não pode levar os phasers, né? Porque não é o caminho das ninjas padeiras, não é o jeito das ninjas padeiras lidarem com a situação. Infelizmente, felizmente, né? Elas recebem umas katanás, né? Porque agora elas fazem parte do grupo de ninjas. Só que elas não podem ir para a missão. Só que quando elas estavam chegando, que elas são invadidas pelos outros ninjas, elas estavam dentro de uma nave, né? Elas estavam no território delas, elas poderiam ter usado os phasers. Não usam porque não pode usar, enfim. Mas, enfim, isso é um problema, esse arco da Tilly é um problema porque, não pelo arco em si, pela história em si, mas como a personagem é sempre representada, sempre nunca conseguindo falar no momento certo, nunca conseguindo se expressar corretamente, nunca conseguindo seguir uma linha de raciocínio sem sair do contexto, sem perder o foco, né, sem ter que fazer um comentário que seja completamente desconexo do caso. Isso é super irritante, né? Mas enfim, é a maneira como eles escolhem representar o personagem, mas eu acho muito, muito chato. A história
uma história secundária aí, uma das histórias secundárias é a história da Adira e do Gray, né, que eles vão se separar, né, o Gray sendo ali um trio, né, e ele quer ter um corpo físico, então eles pegam um corpo físico lá de Picard, né, eles criam um corpo sintético justamente para ele poder não ser mais uma criatura etérea, né, que viva só dentro do corpo da Adira. E com isso, essa história se resolve. Agora existem dois personagens físicos diferentes. Antes era um personagem físico com os dois coexistindo, né? E agora não, existem dois personagens físicos. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver aí. Mais uma vez, essa história é um exemplo, né, de personagens que estão sempre ali no limite, no topo ali do problema, né? Nunca as coisas são lidadas de uma maneira mais calma, né? Sempre é tudo com muita emoção, muito dramalhão, muita flor da pele, né? A terceira história é justamente quando o Stamets e o Book vão até Nivar, né, antigo Vulcano, para falar com a Academia de Ciências de Nivar, justamente para tentar identificar ali a possível causa, né, de todo esse problema. Stamets estava errado no final das contas, a teoria dele estava errada, mas toda essa trama era só para que o Book pudesse ir e ter contato com a presidente de Nivar, que faz um mind meld com ele para tentar identificar uma memória dele ali no momento do evento, né, que destrói Kuei-Jan, né, o planeta natal dele. E com isso ele consegue fazer as pazes com ele mesmo ali pela impotência dele perante a situação, né, a explosão do planeta e principalmente a morte do sobrinho dele, que foi uma coisa devastadora para ele, né, e ele acaba se sentindo um pouco melhor ali no final do episódio, justamente por ter cutucado essa memória e conseguido enxergar a situação em si de uma maneira um pouco diferente. De novo, eu acho que Discovery mantém um problema, que é justamente esse problema de todos os personagens estarem sempre no limite do sofrimento, né? O sofrimento vai até o 10 na escala, eles estão no 11, né? Eles estão muito mais do que o necessário para contar a história, né? Tudo é muito à flor da pele, tudo é muito exaltado, tudo é muito sofrido, muito batido em cima, né? Tudo é muito esgarçado assim na frente das pessoas para rasgar mesmo a pele do personagem, para mostrar as tripas, né? Eu acho isso um pouco de exagero, eu acho um pouco cansativo, né? Todo episódio, todo mundo estar sempre à flor da pele, né? E eu acho isso uma péssima escolha de direção, principalmente, porque quando você tem uma cena que deveria ser uma cena dramática, que deveria ser uma cena de agora sim vamos explorar o interior desse personagem, ver o que ele está o quanto que ele está sofrendo por isso, essa cena de exposição acaba sendo uma cena fraca, justamente porque nós estávamos tão acostumados a ver o personagem aberto e exposto o tempo inteiro no sofrimento dele, que quando vem um momento de revelação, vem um momento ali de talvez catarse desse personagem, esse momento acaba sendo diluído, né? Ele acaba sendo fraco, porque já estava muito próximo ali dessa explosão. Isso eu acho uma escolha ruim de direção. Sempre que você quer fazer uma cena dramática, uma cena impactante, antes você tem que colocar cenas mundanas, você tem que colocar cenas corriqueiras, né? Justamente para você acostumar o personagem naquele mundo comum e depois vem uma cena de explosão. O personagem não, o espectador, né? Naquele mundinho comum de coisas corriqueiras, e justamente para vir e explodir, né? E mostrar de vez o que é o problema de verdade ali, qual que é o problema. Isso se perde com o tipo de direção que Discovery tem desde o começo. Todos os personagens estão o tempo inteiro ali no limite, né? E então quando existe uma explosão, essa explosão é uma biribinha, né? É super fraquinha assim a explosão. Uma outra característica desse episódio é que agora a Burnham fala, não, a ninja rogue lá, né, a ninja padeira que era o problema principal do episódio, né, ela tem que ser levada pelos crimes dela, tem que ser julgada pelos crimes dela e tal, porque o caminho, o motivo importa, mas ainda assim ela tem que ser julgada, né. Lógico, ela não é a protagonista da série, né, então ela tem que ser julgada. A protagonista da série pode causar os crimes de guerra que quiser e sempre vai escapar ilesa e ganhar a medalhinha lá. Essa da primeira temporada não será perdoada tão fácil. Enfim,
é isso, né? Eu gostei mais da estrutura principal desse episódio. Não ligo muito para a história. Eu acho que poderiam desenvolver melhor essa espécie nova, né? Então, poxa, brotou uma espécie nova no universo de Star Trek. Vamos olhar essa espécie nova, vamos conhecer a cultura deles, vamos conhecer quem são esses novos personagens. Isso aí provavelmente vai ser esquecido, né? Nunca mais vamos ver esses personagens, o que é uma pena. Sempre que aparece uma espécie nova é legal você conhecer, né? Mas só serviu ali justamente para a mãe da Burnham aparecer e existir mais algumas cenas com elas. Eu acho uma pena esse tipo de coisa. Deveriam ter explorado melhor essa civilização perdida que foi encontrada, né, e foi reavivada. Isso seria bem interessante. Infelizmente não acontece. Bom, então esse foi Escolha Viver, né? Frase aí dos padeiros espaciais ninjas. Então por hoje é só, muito obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.